Governador Valadares teve ótimos resultados no GIME, Jogos do Interior de Minas. Na fase microrregional, ficou no primeiro lugar geral da disputa e garantiu classificação para a fase regional, que será disputada de 6 a 10 de setembro na cidade de Itabira. Na classificação geral, o município foi seguido por Ponte Nova e Ipatinga. A fase microrregional do GIME foi realizada entre os dias 14 e 18 deste mês na cidade de Ponte Nova. E Valadares se consagrou campeã por antecipação já no sábado, dia 17, quando o futsal feminino atropelou o Tumiritinga ao vencer por 13 a 0. As meninas do handebol também fizeram bonito ao vencer por 27 a 12 o Ipatinga. O time masculino de basquete do Ipatinga também perdeu para os meninos de GV por 51 a 68. O futsal masculino conquistou o título após a goleada de 6 a 0 sobre o Manhuaçu. Os meninos do vôlei venceram a final no domingo 18 por 3 sets a 0 sobre o Viçosa. E você vai ver também um balanço da Polícia Federal no feriado de Corpus Christi em Minas Gerais. Temer viaja à Rússia e no Brasil o clima esquenta no meio político com troca de acusações. Junho é mês de festa junina e você vai saber alguns cuidados para evitar queimadas e uso correto de fogos de artifícios. Os destaques dos jornais e muito mais, agora na revista Superi. Olá, bem-vindos a mais uma revista Superi. A Polícia Rodoviária Federal divulgou ontem um balanço sobre os acidentes nas rodovias que cortam Minas Gerais. Foram 148 acidentes registrados, com um total de 150 feridos e 4 mortes nas proximidades da cidade de Timóteo, Augusto de Lima, Buenópolis e Grão-Mogol, sendo um capotamento e 3 colisões frontais. O número de acidentes em relação ao ano passado caiu 29% e o número de mortes nas estradas também caiu significativamente, em 71%, que é uma boa notícia. Sobre a lei seca, foram feitos 5.200 testes nas estradas mineiras, 59 autuações e 10 prisões. A operação da Polícia Rodoviária Federal se baseou nas datas de 14 a 18 de junho, antes, durante e depois do feriado de Corpus Christi nas estradas mineiras. Na Europa, por um lado, a tensão do incêndio que devastou Pedrógão Grande, na região central de Portugal. O número de mortos subiu para 64 e deixou muitas famílias desabrigadas. Mais de 2.000 bombeiros estão envolvidos para conter o incêndio. De outro lado, os ataques terroristas amedrontam o Reino Unido. O último foi neste domingo, onde uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas, quando uma van avançou pelas ruas de Londres, atropelando as pessoas próximo a uma mesquita que fica na cidade. Os acidentes provocados por essa van foram considerados de início já como um ataque terrorista pelo Reino Unido. E a preocupação por lá é total. Revista Superi faz uma pausa e volta já com mais informações para você. Os melhores momentos do programa Top TV com Regis Salomão, você agora confere também aqui na Superi Canal 20 da TV a cabo. Festas, baladas, eventos regionais, gente bonita, viagens internacionais e muita informação. Top TV. Estamos de volta com a revista Superi e vamos ver o que é destaque nos jornais de hoje. Aqui em Governador Valadares, o Jornal Diário do Rio Doce traz como destaque a violência que acontece em alguns bairros da cidade. No fim de semana, uma briga entre gangues causou mais uma morte no bairro Carapina. Jefferson Pereira Gonçalves, de 22 anos, morreu ao ser atingido por 5 tiros na tarde de domingo. No centro da cidade, um idoso foi vítima de uma saidinha de banco e teve cerca de R$ 5.500 levados. O autor do assalto tentou fugir, mas foi preso em flagrante e o dinheiro recuperado. Foi realizado nesta segunda entre a Prefeitura de Valadares e os comerciantes ambulantes uma reunião
onde um ofício da Associação de Comerciantes Ambulantes solicitou que a Prefeitura estendesse o prazo de 10 para 90 dias para que os comerciantes regularizassem suas mercadorias junto à Prefeitura. Eles alegam que não tem capital de giro para trocar imediatamente os produtos, mas a solicitação de início foi negada, como mostra o Diário do Rio Doce de hoje, e a fiscalização que começou no início de junho continua, e mercadorias que estiverem em situação irregular serão retiradas das ruas. Participaram da reunião representantes da Associação Comercial de Governador Valadares e do Sindicato do Comércio Varejista, o Sindicomércio, e também membros da Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, da Associação de Camelôs e membros das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos de Valadares. Essa medida tem como objetivo organizar o comércio ambulante na cidade e a regularização do mesmo. Portanto, os camelôs foram ouvidos aí, mas de início a fiscalização continua para que se aprimore a questão da fiscalização no centro da cidade. Situação parecida em Belo Horizonte, como mostra a matéria de Rafaela Mansur, do jornal O Tempo. O prefeito Alexandre Calil assinou na tarde desta segunda-feira um decreto que autoriza o início de ações para a revitalização da região central da cidade. Os camelôs inicialmente serão encaminhados de forma transitória a shoppings populares privados da capital, onde eles vão pagar um aluguel simbólico, enquanto as medidas anunciadas pela Prefeitura para a reinserção dos trabalhadores no mercado de trabalho não forem concluídas. Eles vão passar por cursos de capacitação e depois assumir vagas definitivas em feiras, empresas e shoppings populares diferentes da capital mineira. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, o trabalho da retirada dos camelôs das ruas vai começar com ações educativas, que informarão sobre a intensificação das fiscalizações. O município espera que não seja um uso necessário de força, segundo a matéria aí do jornal O Tempo. Hoje, em Belo Horizonte, segundo o levantamento da Prefeitura, existem 1.143 ambulantes nas ruas. Mas a gente percebe que existe muito mais do que 1.143 ambulantes quando você circula ali na capital de Minas Gerais. Outro assunto que é destaque nos jornais é a crise política em Brasília e a questão da corrupção. A Polícia Federal concluiu que há indícios de materialidade da prática de crime de corrupção passiva pelo presidente Michel Temer e seu ex-assessor Rodrigo Rocha Loures. Essas são informações do jornal O Tempo. Embora tenha concluído essa parte da apuração, os delegados federais pediram mais 5 dias de prazo para encerrar a investigação sobre os crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. O presidente Michel Temer está em viagem para a Rússia e no Brasil acirrou-se a crise política depois de uma declaração do empresário Joesley Batista, da JBS, empresa que foi delatada, que teve a delação aí durante as investigações da Lava Jato, de que o presidente Temer seria o arquiteto de uma grande organização criminosa. As declarações não foram bem recebidas pelo presidente, que chegou a dizer que vai processar Joesley pelas declarações. Já o jornal Hoje em Dia traz em destaque outra lei sancionada pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. A lei vai obrigar bancos e instituições financeiras de Belo Horizonte a utilizar a película fumê ou um adesivo perfurado em portas e paredes de vidro voltados para a rua. A medida visa aumentar a segurança dos clientes bancários. A nova norma foi publicada no Diário Oficial do município no sábado, dia 17. De acordo com o texto, é obrigação do estabelecimento bancário ou instituição financeira a utilização em suas agências, caixa ou terminal eletrônico, uma película fumê ou adesivo perfurado em portas e paredes de vidro, voltados para a via pública, estacionamento ou outro local, com a finalidade de impedir a visualização externa do movimento das pessoas no interior da agência. Ainda de acordo com a lei, após o expediente bancário e até o reinício dele, fica a cargo do banco posicionar câmera de vigilância e situar o vigilante ou segurança da agência em local estratégico
para permitir a visualização integral do espaço onde se encontram os caixas. A multa para quem descumprir a lei pode chegar a R$10 mil, de acordo com a norma de autoria do vereador Reinaldo Gomes, do PMDB. O valor será corrigido pelo Executivo, anualmente pelos mesmos índices e critérios de correção de multas do município. Em nota, a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, informou que segue a Lei Federal número 7.102/83 e que os estabelecimentos bancários são obrigados a submeter à Polícia Federal um plano de segurança para que possam funcionar. E no próximo bloco, a previsão do tempo para esta terça-feira. E ainda, uma dica para você curtir o São João, tendo cuidado aí com os fogos de artifício. Revista Superi volta já. E aqui você confere o melhor conteúdo jovem da TV por assinatura. Esteja atento à programação do canal Mix TV e fique por dentro do que há de melhor no mundo do entretenimento juvenil, com foco em conteúdos musicais para este público. A sua TV a cabo agora é Cabo TV. Vem com a gente, vem pra Cabo TV. Estamos de volta com a revista Superi e vamos falar do tempo. O frio se intensifica no Rio Grande do Sul e também no centro-oeste do país. Brasília deve acordar a partir de amanhã com temperaturas bem baixas, em torno dos 10 graus. Quando começa oficialmente aqui no Brasil o inverno. Vai chover na faixa entre o norte do Paraná e a Baixada Santista, em São Paulo, e onde deve aumentar aí a questão da neblina e também o tempo bem fechado nas manhãs. No litoral do Nordeste e áreas isoladas do Norte também pode chover. Belo Horizonte não tem previsão de chuva, mas o céu fica grande parte do tempo encoberto e nublado. Em Valadares, o céu com poucas nuvens, com temperaturas na faixa de 28 e 29 graus. Em Açucena, semana de tempo parcialmente nublado e temperaturas máximas nas casas dos 24 graus. O inverno chega oficialmente a partir de amanhã. E esta época do ano é repleta de festas juninas, um tipo de festa que agita multidões em regiões como o Nordeste e aqui em Minas Gerais também. Porém, é no inverno que começa oficialmente a partir de amanhã no país que ocorrem incêndios e eles aumentam em decorrência das solturas de balões e de fogos de artifício. E nós separamos uma dica de como você pode proceder se quiser organizar uma festa junina sem correr riscos. Quem conta pra gente é o repórter Bruno Ataíde, da Rede BHD, lá da Paraíba. Ele foi conferir junto ao Corpo de Bombeiros da Paraíba todos os cuidados com fogos de artifício. Bruno, é com você. O mês do São João chegou e junto com ele as tradições da época também chegaram. Uma delas são os fogos de artifício, símbolo da época junina. Mas é preciso cuidado na hora de escolher e soltar os fogos. Antes de comprar os fogos de artifício, é preciso ficar ligado em algumas coisas. Por exemplo, o estabelecimento que você comprar tem que ter o certificado do Corpo de Bombeiros. E também todos os fogos de artifício têm que ter uma autorização do Exército Brasileiro. No caso desse daqui, o título de registro no Exército Brasileiro é o 4T/038/MG. O tenente Alex Campos, do Corpo de Bombeiros, passou algumas dicas para quem pretende soltar fogos nessa época. Primeiramente, saber o local adequado para comprar, né? Então tem que ter, os fogos eles precisam ter uma procedência, existe uma fiscalização para isso. Então o único local aqui em João Pessoa que você pode ter a certeza de que são fogos de procedência é aqui onde nós estamos, vizinho ao Almedão. Temos uma associação de barracas aqui, onde o pessoal normalmente já é bem conhecido o local. E aqui nós temos o local que é regularizado pelo Corpo de Bombeiros e tem autorização para a revenda. Os fogos eles são fabricados para faixa etárias distintas, né? Então, aqui nós temos fogos da classe A, que são fogos destinados ao público infantil, né? Isso aqui é de acordo, essa classificação é de acordo com a quantidade de pólvora mesmo, né? A capacidade explosiva. Então aqui nós temos classe A, que é para o público infantil, a classe B, que é para o público juvenil, e classe C e D, que é restrito a pessoas maiores de 18 anos, certo? Aqui, menores de 18 anos não podem comprar. Não pode comprar. E especificamente a classe D, para ser utilizado, é preciso
não pode ser uma pessoa comum. Tem que ter um curso chamado Blaster. Então é um profissional, tem que ter a carteirinha de Blaster e aí sim ele tem que apresentar. E atenção, se você pretende fazer algum evento que feche sua rua ou tenha mais de 100 pessoas, é preciso falar com o Corpo de Bombeiros. Eu quero fazer um evento aqui, uma quadrilha na minha rua, vou fechar minha rua. Preciso pedir a autorização do Corpo de Bombeiros, quero soltar fogos. Precisa da autorização de bombeiros, principalmente se for da classe D, contratar um profissional. E seguindo essas orientações, dá para brincar tranquilo no São João. Quem gosta de brincar um São João, se não tiver fogo, não presta. Então a turma gosta do fogo. Tem fogo de criança, que é principal. Mas fogo grande ninguém vê não, mas fogo de criança, os meninos gostam, os pais gostam, todo mundo gosta, porque tem muito fogo bonito, aí o cabo gosta de ver essas coisas, né? Nós agradecemos aí a Rede BHD lá da Paraíba pela reportagem cedida. E se você quiser fazer uma festa junina ou até mesmo julina, como é o caso aqui em Minas Gerais, fique atento e siga as dicas do Corpo de Bombeiros, bem como solicite a eles uma vistoria. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, na maioria das vezes, os acidentes acontecem com pessoas que normalmente não sabem manusear foguetes, não seguem as orientações do fabricante e muitas vezes estão alcoolizadas. A maioria das vítimas é adulta e do sexo masculino e tem lesões de mão, em alguns casos, olhos e boca. Existem situações em que as vítimas perdem os dedos e até mesmo as mãos e podem também ter os olhos atingidos e ser vítimas de cegueira em decorrência aí das queimaduras com fogos de artifício. Nos casos de acidente com os fogos de artifício, deve-se envolver a área afetada com um pano limpo para conter sangramento e jamais colocar qualquer tipo de produto e procurar a assistência médica. Caso haja lesão da mão ou dos dedos, a recomendação é levar o braço para diminuir a hemorragia até que a vítima seja encaminhada para atendimento médico. A gente fica por aqui. Um ótimo dia para você. Siga as dicas aí do Corpo de Bombeiros e aproveite bem as suas festas juninas. Nosso livro, a nossa história é faz de contar ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. Senhoras e senhores, respeitável público no ar, mais um Arte e Memória da Cidade. Deixa eu contar um negócio pra você. Sabe aquela situação em que você tem, ao mesmo tempo, alegria e tristeza? Pois é, eu tô nessa situação aqui hoje. Sabe por quê? O nosso entrevistado, ele está nos dando a grande alegria de conceder essa entrevista, mas ao mesmo tempo está em fase de despedida, deixando a cidade de Governador Valadares para ganhar novos rumos. Ele é diretor técnico do Hospital Bom Samaritano, com uma vasta experiência na sua especialização, mas também com uma experiência fantástica e histórica na história da fundação do Hospital Samaritano. Eu estou do lado hoje de Dr. Altair de Carvalho. Prazer, pastor. Brando, estar com você aqui. Prazer é meu. Tarde. E é um prazer misturado. Eu estou assim com a voz embargada, nervoso porque o cara é homem da mídia, né? Mas também triste por esse momento, por saber que o Senhor vai nos deixar.
Mas ciclos, feliz... a vida é cheia de ciclos, né? Feliz cheia por de fases, isso. né? Feliz Perfeito. por essa situação. Perfeito. A alegria enorme de poder estar recebendo você aqui, poder estar iniciando essa conversa. Me sinto honrado e privilegiado por estar sendo entrevistado pelo programa Arte e Memória de Valadares, cidade pela qual tenho um carinho muito grande. Sou cidadão valadarense, recebi esse título pela Câmara Municipal, nasci em Vila Velha, no Espírito Santo, sou então Canela Verde.